Fala moçada, tudo beleza com vocês? Tudo legal? Paulo Cheng aqui novamente, você está no meu canal Reflexões Chenguianas. No vídeo de hoje está muito bacana, pois eu trago aqui a resenha. Vou tentar resenhar esse excepcional livro aqui da Ana Caroline Campagnolo. O livro se chama Feminismo, Perversão e Subversão. Um livro excepcional, maravilhoso, muito bem escrito, dessa deputada, né, estadual, acho que lá pela Santa Catarina, se não me engano, e escritora Ana Caroline Campagnolo. É um livro que eu estava super afim de comprar faz um bom tempo, consegui comprá-lo, terminei de ler faz 8 dias atrás, né? Quer dizer, já era para eu ter feito essa resenha há um bom tempo, né? Porque as informações ainda estavam bem frescas, mas aqui estou e vou tentar falar em linhas gerais, não vou me aprofundar muito, né? Mas deixo aqui desde já como dica de compra de livro. Comprem esse livro, é maravilhoso. Eu acho que é o primeiro livro, né, sobre antifeminismo aqui no Brasil por uma autora nacional brasileira. E Ana Caroline Campagnolo, né, ela fez uma vasta pesquisa, né, sobre o movimento feminismo, né, e colocou aqui neste livro aqui. É um livro onde é um norteador, né, para aqueles que ainda querem saber, né, tem dificuldade de entender o que seja feminismo, né, um assunto que mexe muito com as mulheres, pois muitas delas, eu creio que a maioria não sabe detectar o que seja feminismo, pensa que é algo bom para as mulheres, mas só que o feminismo ele tem um lado totalmente nefasto. É um livro muito bem escrito pela Ana Caroline Campagnolo, no qual ela se esmerou em fazer uma pesquisa, uma vasta pesquisa, uma pesquisa muito profunda sobre autores feministas, sobre autores antifeministas, né? Então que esse livro aqui ele está recheado de informações, de bibliografia, de indicações de livro, ou seja, para vocês mulheres, né, e em geral, né, homens também, né, que sentem vontade em se aprofundar nesse tema, sobre o feminismo, porque é algo tão nebuloso. Geralmente as mulheres, ou a grande maioria das mulheres, acham que o feminismo é um movimento, né, que realmente vai lutar em favor dos seus direitos, mas que desconhecem o que vem atrás, né, o bojo, né, que vem nessa esteira do feminismo, que é algo totalmente maligno, maléfico, que em nada tem a ver com verdadeira luta em favor dos direitos da mulher. Então vamos lá tentar resenhar esse livro aqui. Esse livro aqui ele tem o prefácio de Bernardo Köster, é um youtuber de direita, um cara muito inteligente, no qual eu sigo em seu canal, né, que é Bernardo Köster, eu acho que se pronuncia assim. E ele fez aqui um prefácio muito bacana, e eu quero ler somente esse finalzinho, onde ele diz: este livro da Ana Caroline Campagnolo, mais necessário do que nunca, conta, de modo sóbrio e analítico, uma história triste e por vezes cômica, mas sempre verdadeira, sobre como as mulheres aboliram a mulher, porque, como disse Chesterton, apenas canalhas falam sobre mulheres. Então esse livro aqui, ele começa desde as protofeministas, né, bem lá no século XVIII mais ou menos. Então naquela época, então não tinha esse nome feminismo, então já havia também mulheres, né, que começavam ali de forma lenta e paulatina a tentar, né, levantar bandeiras em relação a direitos da mulher. Então uma das protofeministas, né, dessa época, que a Ana Caroline já no primeiro capítulo começa a citar, é uma inglesa chamada Mary Wollstonecraft. Então essa mulher, ela começou ali a escrever e a levantar bandeiras, né, em prol de direitos em favor da mulher, como direito de votar, direitos civis e tudo mais. E para essa Mary Wollstonecraft, ela achava que na época ali, né, no seu convívio ali, naquelas circunstâncias, ela via a mulher como, naquela época eram as mulheres donas de casa, né, e eram ali super paparicadas e super protegidas pelos seus maridos, então elas não trabalhavam fora, então raríssimas mulheres trabalhavam fora, mas a grande maioria estava em casa, naquele ofício de dona de casa, de
mãe de seus filhos. Então, assim, as tarefas, né, condizentes com as mulheres naquela época eram tarefas caseiras, de donas de casa, de cuidar dos filhos, arrumar a casa, e então sentar ali e ver, tricotar e tudo mais. Então, para essa Mary, ela achava que aquilo ali era algo abominável, porque ao mesmo tempo que elas eram super paparicadas, super protegidas e mimadas pelos seus maridos, né, que saíam para trabalhar e faziam de tudo para proverem a subsistência, então essas mulheres estavam ali totalmente estagnadas, porque não tinham tempo para estudar, para se intelectualizar. Então, segundo essa Mary, que foi uma das proto-feministas, as mulheres estavam em desvantagens, ou seja, as mulheres eram tidas somente como bibelô, como empregadas e tudo mais. Então, na cabeça dessa Mary e outras mulheres ali que começavam a abraçar essa ideia, as mulheres precisavam se levantar, precisavam sair desse estágio de letargia, de estagnação, para começar a estudar, para começar a trabalhar fora, enfim, né, para tentar ali, pouco a pouco, começar a se igualar aos homens. Então o livro aqui já faz menção de documentos bem muito anteriores, àquele momento lá da Mary Wollstonecraft, né, que ela cita aqui a Ana Campagnolo, livros como, por exemplo, de 1406, provavelmente eu acho que um dos primeiros livros acerca desse norte aí feminista, né, que se chama Cidade das Mulheres, e a escritora Christine de Pizan. Também tem aqui um de 1600, O Valor da Mulher, de Moderata Fonte, 1601, A Nobreza e a Excelência da Mulher, de Lucrécia Marinella, enfim. Então, essas primeiras proto-feministas, né, as reivindicações eram mais no sentido de direitos civis e tudo mais. Não tinha muito essa conotação, acho que nem sonhavam, né, de inserir essa conotação mais sexual, de libertinagem, de promiscuidade e de denegrir a imagem da mulher, e muito menos essa luta feroz contra os homens. Então, assim, esse início do protofeminismo foi muito nesse sentido de levantar bandeiras, de direitos civis, de tirar a mulher daquele estado de dona de casa e inseri-la, né, num ambiente de trabalho. Então, praticamente para Mary Wollstonecraft e também outras que vieram depois, e até aquelas, né, que estavam ali naquele momento contemporâneo dela, era basicamente isso, né, a questão de a mulher, elas viam com muito maus olhos a questão da mulher dona de casa e queriam que a mulher estivesse mais ou menos ali no patamar dos homens, né, saindo de casa, trabalhando, voltando lá para de tardezinha e tudo mais, né, estudando, se intelectualizando. Então era muito nesse sentido. O livro também, depois dessa primeira fase, né, das proto-feministas, entra aqui no segundo capítulo já falando sobre a primeira onda. A Ana Carolina Campagnolo, ela divide esse livro aqui justamente nesse primeiro capítulo das proto-feministas, né, citando primordialmente aqui a Mary Wollstonecraft, que foi uma das principais ali nesse sentido, e depois ela cita a primeira onda, depois a segunda onda e a terceira onda. Então ela divide essas fases da disseminação do feminismo como primeira onda, segunda e terceira, e nos capítulos finais aqui ela fala justamente das bandeiras atuais, no qual a gente está cansado de saber aí, e fala também uma coisa muito interessante, né? Essa revolta, esse ódio visceral das feministas contra os valores ocidentais, os valores cristãos e a base, né, que sustenta o Ocidente, quais sejam, né, o tripé, que é o direito romano, a filosofia grega e principalmente os valores judaico-cristãos. Então as feministas, elas atacam visceralmente essas bases aí que sustentam as sociedades ocidentais. Então aqui, começando pelo capítulo 2, ela já começa aqui a citar algumas coisas referentes à repressão das mulheres em relação aos homens, dizendo que as mulheres ganham menos e tudo mais. Então já começa esse mimimi todo aí. Então alguns nomes aqui bem carimbados já no feminismo começam a surgir nessa segunda fase aí, nessa segunda onda do feminismo, que é Stuart Mill e Harriet Taylor, quem mais? Kollontai, o Alexandra Kollontai, que foi uma das primeiras mulheres ali a levantar essa bandeira, e ela era russa e foi uma das pouquíssimas mulheres que estavam ali naquele movimento ali de Revolução Russa. Ela fazia parte do Partido Comunista Bolchevique. Então, quando Lenin tomou ali de assalto ali a sua Revolução Comunista
e derrubou os czares ali na Rússia. A Alexandra Kollontai, ela estava ali, então ela faz parte ali daquele movimento de Revolução Russa e era totalmente feminista. Tem muita coisa aqui interessante nesse primeiro capítulo aqui. E o saldo dessa primeira onda eu quero ler aqui com vocês bem rapidinho, e a Ana Campanholo diz o seguinte: em suma, a primeira onda feminista é marcada pela atuação intelectual e militante de mulheres como Elizabeth Stanton, Lucretia Mott, Susan Anthony, Harriet Taylor e Alexandra Kollontai. Escritores como Stuart Mill e Friedrich Engels também participaram da construção de argumentos em prol da inserção da mulher na vida pública através do trabalho e da política, polarizando o feminismo em liberal e socialista. No período, muito se alegou sobre a injustiça da restrição ao voto e à herança. Também ecoavam queixas como a desigualdade no mercado de trabalho. Então, nesse período aqui, o movimento feminista, as mulheres que estavam inseridas aqui, tinha homens também que levantavam essa bandeira feminista, então reclamavam muito da questão da desigualdade no trabalho e também pela bandeira de inserir a mulher no direito de receberem herança, pois elas até aquele momento não tinham. Então é bem por aí esse primeiro capítulo da primeira onda. E a segunda onda começa aqui com levantando nomes, né, muito conhecidos, né, de todos nós, como Margaret Sanger e o assassinato de bebês. Aqui é a página 139. Para quem não conhece Margaret Sanger, ela foi uma ferrenha lutadora em prol de abortos, ela foi uma abortista, e fala também da questão da promiscuidade e irresponsabilidade sexual. Tem aqui também uma obra muito conhecida da Simone de Beauvoir. Esse capítulo 2 aqui fala muito sobre a Simone de Beauvoir e também sobre o seu relacionamento com Jean-Paul Sartre. E ela destrincha aqui muita coisa sobre a vida da Simone de Beauvoir. Então, para aquelas pessoas que idolatram essa senhora, ela era uma pessoa totalmente promíscua, ela não tinha responsabilidade nenhuma, ela era adepta do sexo livre, manteve durante um bom tempo um relacionamento extraconjugal com Jean-Paul Sartre, né? E ao mesmo tempo ela era pedófila. Ela ensinava e ela aliciava ali menores de idade, onde ela fazia sexo, e também ela aliciava menores de idade também para fazerem sexo com Jean-Paul Sartre. Então ela conta aqui situações horripilantes de meninas, adolescentes, que foram aliciadas pela Simone de Beauvoir, e depois que essas meninas foram, muitas delas, seduzidas pela Simone e pelo Jean-Paul Sartre, então assim, deu um nó na cabeça dessas garotas, assim, que nunca mais elas foram as mesmas, tiveram problemas de ordem emocional, psíquica, enfim. Então essa é a Simone de Beauvoir. Tem também a Beth Friedan. Beth Friedan era uma mulher totalmente avessa à vida familiar, a crianças, era também adepta, levantava a bandeira do abortismo. Então os dois nomes assim que se destacam nessa segunda onda do feminismo seria a Simone de Beauvoir e Beth Friedan. Então essa segunda onda aqui do feminismo foi pautado por reivindicações de pessoas como a Margaret Sanger, né, e o aborto e tudo mais. A perversão sexual já entrou na pauta do feminismo, né, principalmente com o Segundo Sexo, que é um livro, uma obra da Simone de Beauvoir, e de pessoas como Beth Friedan. Então essa segunda onda aqui tem esses protagonistas, né, que fizeram com que aquelas primeiras pautas lá atrás, né, do feminismo, de direitos, né, sobre direito de votar, né, direito de a mulher sair e conquistar o seu emprego e o direito à herança, então não ficaram para trás, mas foram acrescentados ali a direitos como o aborto e a liberdade sexual. Então é bem basicamente esse segundo capítulo, terceiro capítulo e a segunda onda fala justamente disso. Partindo para o capítulo 4, que fala justamente da terceira onda, então a gente vê aqui já a figura da Judith Butler. Para quem não conhece, é uma ferrenha admiradora e levantou a bandeira já da ideologia de gênero. Fala também aqui já da descaracterização, né, do papel da mulher, da figura da mulher. Então já entra aí as pautas gay, LGBT e tudo mais. E a pedofilia também. Então essa terceira onda aqui já começa a pegar muito mais pesado. Então ali já no início ali dos anos 60 e tudo mais. Então essa terceira onda já ataca o movimento feminismo ali.
com essas pautas bem mais degradantes, como a liberdade sexual, né, tipo faça amor, não faça guerra, né, que era uma das pautas, um dos lemas ali, né, do David Horowitz, né, antes de ser de direita e conservador. Ele foi um dos criadores ali daquele movimento ali, e as feministas ali com certeza abraçaram isso aí e fizeram com que o sexo livre fizessem parte, né, dessas reivindicações, dessas bandeiras feministas. Então a gente vê aqui nomes como Alfred Kinsey, Monique Witten, e se eu não me engano, essa Monique Witten disse que o padrão perfeito da mulher seria a mulher lésbica. Então, assim, uma coisa abominável, estúpida, horrenda. Então, para aquelas pessoas que acham que o feminismo traz algo de bom para as mulheres, não, né? Se você ler esse livro aqui, você vai entender que as mulheres que levantaram a bandeira do feminismo, as que escreveram, as teóricas do feminismo, desde o proto-feminismo até os dias de hoje, né, se baseiam nesses valores aqui, de descaracterização da figura da mulher, da feminilidade, da liberdade do sexo livre. Também faz parte das bandeiras, né, do feminismo a questão do aborto, a questão do enaltecimento do homossexualismo, né, do gaysismo, do movimento LGBT também está ali entrelaçado, e do lesbianismo. Então essa terceira onda aqui foi justamente focado mais nessa parte sexual, de depravação, de liberdade, né, de libertinagem, digamos assim. Então tem muita coisa interessante aqui nessa terceira onda do quarto capítulo, né, que é a subversão das identidades. Então aqui passando para o capítulo 5, que é o último capítulo, então tem aqui como título o ódio ao cristianismo e a reação contra o totalitarismo feminista. Então nessa fase aqui do feminismo, que perdura até os dias de hoje, é justamente os valores cristãos, os valores judaico-cristãos, que começam a ser atacados de forma ferrenha, de forma mais peremptória. Então as feministas, elas odeiam, né, nessa nova fase do feminismo, elas se colocam totalmente contra os valores do cristianismo, né, os valores judaico-cristãos. Então os ataques são muito frequentes em relação a isso. A demonização dos meninos, né, dos homens. Então o ataque também à figura masculina, ela ganha muito mais força. Então os homens começam a ser demonizados pelas mulheres, né, e tudo mais. Então começa justamente a haver a guerra dos sexos, né, mulheres contra homens, onde as feministas, aquelas muito mais ferrenhas, elas começam a odiar visceralmente a figura do homem, né, como sendo o grande vilão, né. Então essa última onda aí do feminismo, que perdura até os dias de hoje, fala justamente disso, né, abraça toda essas pautas aí malignas, né, que é de colocar o homem contra a mulher e vice-versa. Então, pessoal, o livro é muito bem escrito. Ela traça justamente, como eu falei, uma cronologia desde aqueles primórdios até os dias de hoje, passando por todas as fases do feminismo. Os protagonistas, as pessoas que mais se sobressaíram, como Simone de Beauvoir, e aquela célebre frase no qual ela dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então é algo totalmente absurdo, onde as feministas, né, tanto como Simone de Beauvoir e tantas outras, né, negam as características físicas e biológicas intrínsecas da mulher. Ou seja, a mulher, por mais que ela contenha ali cromossomos XX, elas não nascem mulher, que a própria estrutura feminina, né, a própria estrutura intrínseca, biológica da mulher, o próprio genótipo, né, no qual foi dado por Deus, né, faz com que mulheres são distintas dos homens, né, a partir do momento no qual nascem, no qual desenvolvem ali no ventre materno. Então as mulheres ganham características femininas, né, já na sua gestação, já desde o zigoto e tudo mais, e os homens idem. Mas as mulheres, algumas loucas, aí, tentam negar essas características intrínsecas. Então, uma própria Simone de Beauvoir, que dizia que mulher não nasce mulher, né, torna-se mulher, ou seja, né, os trejeitos femininos e tudo mais, né, são adquiridos justamente por imposição de uma cultura machista, de uma cultura patriarcal. Você veja as inconsistências, as incongruências desse movimento feminista que não fala coisa com coisa. O livro tem muita coisa interessante. Aqui na página 355 tem uma passagem muito legal,
de Ellen Peasey, está viva ainda, né? É fundadora do primeiro abrigo do Reino Unido para vítimas de violência doméstica. Publicou recentemente em suas redes sociais o seguinte: feminismo é uma patologia social que culpabiliza todos os homens como opressores de todas as mulheres. Feminismo é um movimento depravado que não só sataniza todos os homens, como também destrói a família, que é a base de todas as civilizações. O feminismo tem sido um mal à sociedade, que fere um dos direitos humanos mais fundamentais, o direito da presunção da inocência. O feminismo decreta todos os homens culpados ao nascer. Veja que colocação maravilhosa, perfeita desta mulher. E tem aqui na página 372, que eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Ao longo da maior parte do século XIX, as feministas estavam concentradas na obtenção de direito de voto e de direito de propriedade. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os objetivos foram primeiro o emprego e o aborto, e depois os crimes em que a mulher era a queixosa e o homem os alegados culpados, por exemplo, violação, violência doméstica e abuso sexual infantil. Estas diferentes gerações tendem a definir-se em termos dos seus próprios objetivos. Isso confunde qualquer tentativa de obter uma visão geral deste movimento político. A Ana Campagnolo, aqui em uma dessas passagens, ela diz que o movimento feminista ele começou a criar tentáculos, se metamorfosear, digamos assim, a tomar várias formas diferentes, ao ponto de que hoje as pessoas, quando olham para o movimento feminista, não conseguem distinguir o cerne, né? O âmago das pautas feministas, ou o que seja feminismo. O feminismo é um movimento muito nebuloso, né? Que se levantou muitas bandeiras. Lá atrás, desde as proto-feministas, até levantaram bandeiras até interessantes, ou digamos assim, justificáveis, mas à medida que o tempo foi passando, esse movimento começou a amealhar, a integrar pautas totalmente bizarras, totalmente nefastas contra a mulher, né? Não era só contra o homem não, né? Começou a demonizar os homens, mas também começou a perverter o papel e a figura da mulher. Então muitas mulheres que entram nesse movimento dificilmente saem, mas quando saem muito sequeladas, porque é um movimento que faz com que elas percam o seu valor intrínseco, né? A sua autoimagem, né? O seu valor como mulher, a sua feminilidade é colocada no chão, é arrastada no esgoto, né? Porque as verdadeiras feministas, elas odeiam as mulheres femininas. Então eu gosto sempre de dizer que seja feminina, jamais feminista. O livro é um livro muito bem escrito pela Ana Caroline Campagnolo. Então a cada página aqui tem as citações embaixo, então você não precisa ir lá para o final do livro para ver as citações, então está tudo aqui bem escrito, né, no rodapé de cada página. Então na bibliografia aqui ela fez uma coisa muito interessante, ela colocou as obras no qual ela pesquisou, né, e utilizou para se basear, né, em algumas premissas aqui desse livro, mas ao mesmo tempo ela colocou aqui as obras feministas e as obras antifeministas, né, e ela traçou aqui, né, uma cronologia muito interessante, começando aqui pela obra, né, que eu já citei aqui, A Cidade das Mulheres, da Christine de Pizan. Então as obras em negrito, ela destacou aqui os livros, né, mais importantes, digamos assim, desse movimento. Por exemplo, como 1792, Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Tem outro aqui também, de 1869, que é A Sugestão das Mulheres, de John Stuart Mill. Que mais? Tem aqui Kate Miller, né, com o seu Política Sexual, de 1970. Que mais? A Mística Feminina, da Beth Friedan, né, de 1963. E que mais aqui? Tem um monte de coisa aqui. A Judith Butler, né, com seu livro de 1990, Problemas de Gênero, onde ela aborda, né, a ideologia de gênero, né, foi uma das feministas que levantou essa bandeira aí, né, maligna, né, e nefasta. E assim, tem muita coisa boa que você pode correr atrás aqui e procurar alguns livros desses para você começar a se inteirar mais, né, a se posicionar no que vem a ser o feminismo. E tem também aqui as obras antifeministas, aqui tem muita coisa boa, né, e tem muito livro aqui muito interessante, né. Então assim, tem muita coisa interessante aqui, né. Procurem. E é isso aí, o livro é excelente, um livro que eu amei ler. Então pessoal, esse livro aqui é um livro excelente, maravilhoso, no qual eu deixo para vocês como
dica de leitura. A Ana Caroline Campanholo, ela se esmerou, ela fez um trabalho muito bom, com muitas referências, com muita citação. Então esse livro aqui, pessoal, é um livro super bacana, maravilhoso, que eu amei ler. A minha mente abriu assim de uma forma absurda em relação ao que vem a ser o movimento feminista. É um livro que traça aqui uma cronologia muito interessante, desde os primórdios do movimento feminista até os dias de hoje, os nomes das pessoas, das feministas que mais se sobressaíram na história, até os dias de hoje. É um livro muito bacana, tem uma bibliografia muito interessante, no qual a gente pode correr atrás de alguns livros para entender e se aprofundar muito mais. Então, para você que quer entender o que vem a ser esse nebuloso movimento, que a princípio você olha assim e não entende, e realmente é confuso mesmo. O movimento feminista é algo abjeto, no qual é muito misturado, é muito cheio de coisas, que você olha assim, você não consegue entender, que danado é isso, que ao mesmo tempo é um movimento nefasto, um movimento que nega a feminilidade, que não é a favor da mulher e se encontra a mulher. Então a gente vê aí alguns movimentos de alguns feministas nas ruas, quando estão protestando, a gente vê algo estúpido, e de cara a gente já identifica que ali não é legal. A gente vê mulheres com os seios de fora, escrito lá meu corpo, minhas regras, então assim, levantando a bandeira do aborto e tantas outras coisas, Então assim, o movimento feminista é algo abjeto, é algo que só veio para denegrir totalmente a imagem e a feminilidade da mulher como um todo. Então esse livro aqui é muito bacana. A Ana Caroline Campanholo, deputada, está de parabéns, Ela pagou um preço, eu acho, muito alto até chegar aqui. Ela é formada, se não me engano, em História. Então, pelo que eu li dela, ela, na época que ela estava fazendo o mestrado lá, então na faculdade as pessoas começaram a descobrir que ela era antifeminista, então começaram os ataques ali. A gente sabe que nas faculdades, hoje em dia, se você se levantar contra esse movimento, contra a esquerda, você é perseguido, você é denegrido, enfim, você paga um preço muito alto. Então chegou num momento ali no qual, se eu não me engano, ela desistiu do mestrado. Então começou a colocar a boca no trombone lá e de lá para cá não parou mais, se aprofundou, começou a ler muito sobre isso, e o resultado é essa obra aqui maravilhosa. Eu acho que é a primeira, acho não, tenho certeza, é a primeira obra antifeminista lançada aqui no Brasil, muito bem escrita por sinal, um livro excelente que eu deixo aqui como indicação de leitura para você. Se você quer entender o que é feminismo, o que está por trás desse pseudo-movimento em prol das mulheres, leia este livro aqui que você vai entender tudo, de cabo a rabo. Parabéns para a Ana Caroline Campanholo, e em breve eu estarei aqui no meu canal com mais dicas, mais resenhas de livros, ok? Fiquem com Deus.